Amém? E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o perdão de Deus na nossa vida. Amém? O que é o perdão de Deus na nossa vida e como que a gente deve proceder para alcançar esse perdão e continuar a nossa vida com Deus. Amém? Aleluia. Então, glória a Deus. Vamos ler o Salmo 32. Vai colocar aqui? Vai ler o Salmo 32, nós vamos ler ele todo. Vamos ler aqui, que aí fica mais fácil para o pessoal acompanhar. Aleluia. Depois eu vou ler na mensagem para vocês verem que mensagem. Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser... O quê, irmãos? Todos que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, isso já é Deus falando com Davi. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Acabou? É o último? Não. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Vê, irmão, se a gente não tem motivos para ser grata ao Senhor por causa do perdão dele. Né? O pastor Mauro pegou sobre gratidão e eu pensei assim, gente, a nossa maior gratidão é ter nossos pecados perdoados pelo Senhor. As nossas transgressões apagadas. E eu vou falar sobre isso, sobre o que o Senhor fez na vida de Davi. Só que aí primeiro eu vou ler esse mesmo capítulo na Bíblia Mensagem. E eu quero que vocês prestem bem atenção, amém? Quem vai prestar atenção aí? Eu sei que tá calor, né? Tá quente, tá um pouquinho agitado, mas eu creio que o Senhor vai falar com a gente nessa noite, amém? Glória a Deus. Diz assim: considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Eita glória! Considere-se afortunado. O Eterno não tem nada contra você. E você não está escondendo nada dele. Amém? Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Porque Davi estava escondendo o pecado dele, então isso estava acontecendo com ele. Então, resolvi pôr tudo para fora, todo o meu pecado para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou e meu pecado desapareceu. Eita glória! Com isso, cheguei a uma conclusão. Todos temos de orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundar, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. O Eterno é minha ilha de refúgio.
ele mantém o perigo bem longe da praia. E os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Deixe-me dar uns bons conselhos a você, olhando nos seus olhos, falando diretamente a você. Não seja teimoso como o cavalo e a mula, que precisam de freio e rédea para se manter no caminho certo. Os que desafiam a Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Celebrem o eterno, cantem junto, todos, vocês de coração honesto, não se calem. Amém? Vamos fechar nossos olhos um pouquinho, só para a gente fazer uma oração. Amém? Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui na tua presença, para aprender a tua palavra, para ouvir, para ser alimentado, Deus, com a tua palavra. Essa palavra que tem nos alimentado, Deus, todos os dias. Deus, essa palavra que tem salvado a nossa alma a cada dia, tem nos feito pessoas melhores, tem nos transformado a cada dia naquilo que o Senhor quer que a gente seja. Senhor, fala conosco nesta noite. Espírito Santo, traga a revelação daquilo que o Senhor quer trazer no nosso coração, principalmente no meu e no coração dos meus irmãos que estão aqui presentes. Espírito Santo, esteja no controle de tudo que for falado nesta noite. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor está aqui e vai falar conosco nesta noite. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço. Desde já, em nome de Jesus. Amém? Vou começar contando uma história não sei se vocês já viram um filme ou uma literatura que chama Os Miseráveis. Alguém viu? Alguém já viu? Chama Os Miseráveis. Então, é o seguinte, de Victor Hugo. Ela foi escrita no século XIX. Nela, há um personagem, um ex-condenado chamado Jean Valjean, né? Que é acolhido por um bispo que o recebe em casa e lhe trata com dignidade, né? O que acontece? Ele é um ex-condenado, e aí o que acontece? Ele sai da cadeia e esse bispo, ele põe ele dentro, né, lá do lugar lá, e cuida dele e trata ele muito bem e tudo. Aí, em pagamento a tão bondoso tratamento, Valjean rouba alguns talheres de prata e foge, né? Por pagamento por aquilo, de tudo de bom que ele ter feito com ele, o pagamento dele foi o quê? Roubou uns negócios lá, uns talheres, umas coisas e foi embora, né? Algum tempo depois, a polícia vem à casa do bispo com um ladrão sob custódia. Chegou lá junto com o ex-condenado. Chegou lá a fim de conferir a versão de que os utensílios valiosos em seu poder lhe tinham sido presenteados pelo clérigo. Ele falou assim, aqui, não, eu não roubei não, foi o bispo que me deu. Eu não roubei, não. Aí ele falou, não, então a polícia falou assim, então vão lá, vão ver o que está acontecendo. Vão lá perguntar ao bispo se ele te deu mesmo ou não, né? Aí na hora que chega, para a surpresa do leitor, confirma o que foi dito por Valjean e lhe diz diante dos guardas, você esqueceu de levar os candelabros também. Falou desse jeito com ele. Aí o que ele fez? Ocorre, então, algo que muda a vida do ladrão, né? Porque ele chegou lá, ele estava ali aflito, e falou, pronto, o bispo vai contar tudo. Ele falou assim, não, você esqueceu, levou os talheres de prata, mas você esqueceu de levar o resto, levou os candelabros, né? E aí, o bispo lhe entrega os candelabros e diz, use esse dinheiro para se tornar um homem honesto. Você já não pertence ao mal, mas sim ao bem. É a sua alma que acabo de comprar. Ele comprou, né? O perdão e a generosidade do bispo foram algo tão marcante na vida daquele homem que ele realmente mudou a sua vida. Ele se torna um homem honrado
e altruísta, a ponto de ajudar outras pessoas necessitadas, e até de correr o risco de ser preso ou morto por fazer o bem a uma moça órfã, de quem ele acaba cuidando como que fosse sua própria vida. Então, o que aconteceu? O perdão que ele recebeu de um bispo por algo que ele tinha roubado, transformou toda a sua vida. Transformou toda a sua vida. Davi, o grande salmista, também foi um homem marcado pelo perdão. Foi marcado pelo perdão de Deus. Esse homem, ele teve a marca do perdão de Deus na vida dele. E Davi, ele também foi um homem marcado pelo perdão, né? Mas não recebeu de outro homem, e sim de Deus. Eu tenho certeza que eu e você, nós somos pessoas marcadas pelo perdão de Deus. E isso não tem que ser algo pouco na nossa vida, né? Às vezes nós temos, o ser humano, ele tem essa coisa de diminuir coisas tão grandes, coisas tão grandiosas. Irmãos, o perdão de Deus é algo muito grande na nossa vida. É algo que nós temos que valorizar e sermos gratos em todo o tempo. Amém? E aí, o Salmo 32, que foi o salmo que a gente leu, é um testemunho de Davi do perdão que recebeu, mediante sua confissão de pecados e dos efeitos que o perdão divino teve sobre ele. O que aconteceu? Davi, ele pecou com Betseba, né? Ele pecou, adulterou com ela, ainda foi lá e matou o marido dela, porque ela estava grávida dele, né? Para o marido não descobrir que o filho era dele, né, tudo, ele pôs ele na linha de frente, né, para matar mesmo. Isso foi um assassinato mesmo, porque as pessoas que ficavam na linha de frente já era, né? Então já pôs ele lá para poder matar mesmo. Então Davi pecou. Só que aí o que aconteceu? Depois que Davi escreveu o Salmo 51, confessando o Senhor o seu pecado, que a gente conhece o Salmo 51, Davi, ele teve o perdão de Deus na vida dele. E ele falou que enquanto ele escondia o pecado dele, né, tem algumas versões que falam que os ossos, né, quer ver? Deixa eu ver, a minha que fala, quer ver? Ó, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, né? Então ele estava escondendo aquele pecado ali, não tinha reconhecido ainda aquele pecado, não tinha confessado ao Senhor, e o corpo dele estava gemendo, né? Ele estava tendo, né? Eu tava até brincando com os meninos esse dia. Falei com os meninos, com o Washington, mas a Valquíria, que ele estava tendo uma doença psicossomática, né? Por causa daquilo que ele estava escondendo dentro dele, o pecado dele. Então, pra gente, né? Só pra gente dar uma pincelada, eu sei que você já sabe, né? Isso, mas eu quero deixar uma coisa mais clara, né? O que é pecado? São todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra. Também são usados outros termos como rebelar-se, ou passar dos limites estabelecidos, fazer algo que causa dano, tristeza ou dor, criar uma cilada para uma pessoa cair, se deixar seduzir por coisas erradas, se opor à justiça e errar. Você não encontrará na Bíblia uma relação do que é pecado e o que não é. Seria uma lista interminável, né? Você vai falar assim, ó, isso é pecado. Não, você vai encontrar, por exemplo, Jesus falando assim, não julgue o seu irmão para você não ser julgado. Não fale mal do seu irmão. Não minta contra o seu irmão. Né? Você vai encontrar esse tipo de relação. Por isso, ela apresenta vários conceitos sobre o pecado, com autoavaliação. Sendo assim, nós somos capazes de discernir entre o que é certo e entre o que é errado. Nunca podemos esquecer que toda escolha tem uma consequência, boa ou má, e ainda que daremos conta a Deus de todas elas. Amém? Gálatas 6:7. Põe para mim, por favor. Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém? É o pecado. Pode
Vamos lá. Deixa eu pegar. Minha Bíblia está cheia de papel. Glória a Deus. Vamos lá. O pecado sempre traz separação. Quando nos comportamos mal com membros da família ou usamos descuidadamente a língua, ferindo o outro, nossos atos pecaminosos criam barreira entre nós as pessoas. Então o pecado, ele cria barreira com Deus, cria barreira também com pessoas e com os relacionamentos. O pecado nos separa de Deus. Quando desobedecemos a qualquer dos mandamentos que eles amorosamente estabeleceu para a nossa proteção, levantamos um muro entre nós e aquele que nos fez. Somos nós que construímos esse muro, mas a palavra de Deus provê uma solução para essa barreira. Sabe qual que é a solução para essa barreira? Que nós mesmos construímos com as nossas atitudes de pecado? A confissão. O poder que há na confissão. E Davi, ele falou sobre isso aqui. Ele falou que o homem que tem o pecado perdoado, ele é um homem feliz, né? Porque eu não sei você, né? Quando a gente peca, como que a gente fica, né? Nós que temos o Espírito Santo, né? Porque nós que temos o Espírito Santo, quando nós pecamos, nós sentimos mesmo o peso, né, do pecado. Nós sentimos que aquilo está nos separando de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos ler a Bíblia, não conseguimos orar. Nós achamos, às vezes, que estamos até escondendo aquilo de Deus. Você já viu a gente, né, que é filho, né, que quando a criança é pequena, faz uma coisa errada e ela fica escondendo do pai? Você já viu o desespero? Com medo do pai descobrir aquela coisa toda? É desse jeito que a gente fica quando a gente peca. Só que dos pais a gente consegue esconder, mas e de Deus? Quem consegue esconder alguma coisa de Deus? E a gente às vezes é tão bobo porque a gente não confessa a Deus, não aproveita esse poder que tem a confissão e fica guardando aquilo, sentindo aquela culpa. Mas quando a gente entende que Deus já viu tudo que a gente fez, que Ele sabe tudo que a gente fez, que é só a gente abrir a boca e confessar para a gente ser liberto, ser curado e ser perdoado, irmãos, quando a gente entende isso, fica mais fácil. Porque todo pecado que a gente comete, o que a gente faz? Senhor, me perdoa. Me perdoa. A gente não vai conseguir esconder nada de Deus. Dos pais, a gente até conseguia, né? Fazia uma coisa errada, não falava, ficava aquele medo. E você já reparou que quando, né, a gente era mais novo, quando a gente ficava com medo de falar alguma coisa que a gente tinha feito com os nossos pais, e aí na hora que você falava, resolvia falar, não, eu vou falar. E quando você falava, você já viu o alívio que você sente quando você fala, quando você conta para o seu pai? Né? Você, mesmo que ele te corrija ali, ele te corrige, beleza, corrigiu, acabou. Aí você fala assim, ó, parece que tirou um peso das suas costas, né? E é assim com o nosso Deus. Amém? Só que aí, irmãos, não podemos esconder nada de Deus. E aí, Davi, o que aconteceu? A história diz que Davi ficou 1 ano, irmãos. 1 ano. Você imagina 1 ano, ele pecou contra Betseba, né? E tudo. Até aquele profeta ir lá nele para falar com ele, falar assim que, ó, você é aquele homem que roubou, né, o cordeiro que estava lá no aprisco lá do moço lá, né? Tipo, contou uma parábola para ele. Então, o que aconteceu? Ele ficou 1 ano escondendo o seu pecado. Né, tentando esconder, né, porque na verdade Deus já sabia tudo o que ele tinha feito. Ele só queria que ele confessasse. E aí o que ele falou? Ele falou assim, quando eu tentei esconder os meus pecados, quer dizer, por 1 ano, os meus ossos, né, eu estava gemendo, os meus ossos parecia que tinha virado pó. Né? Você imagina, ele estava ali todo dia sentindo aquela dor ali, daquele pecado, daquela coisa, aquela distância de Deus. E você imagina a intimidade que Davi tinha com Deus, irmãos. Esse homem tinha intimidade demais com Deus. E você imagina como o pecado atrapalhou essa intimidade com ele, né? Com Deus. Então, ele falou que os ossos dele estavam até doendo, de tanto que ele estava escondendo, tentando esconder. E nós não podemos esconder
nada de Deus. Amém, irmãos? Fala com seu irmão, irmão. Não tenta esconder nada de Deus. Amém? E o melhor, irmãos, é confessar mesmo. Falar com Deus, sabe por quê? A gente é restaurado. A nossa vida é restaurada. E é isso que Davi quis dizer. Falou assim aqui. Davi, resumindo, Davi falou assim aqui. Quando eu confessei o meu pecado, a minha vida foi restaurada. O meu caminho voltou de novo para os trilhos. Porque era como se ele tivesse fora do caminho, né, de Deus. E o caminho dele voltou ao lugar certo. Amém? Então, o que acontece? Como que tem que ser essa coisa? O que Davi, né? O que houve na vida de Davi, né? Ele foi restaurado porque ele reconheceu o seu pecado. Então, como que nós conseguimos esse perdão de Deus? Como que Davi foi lá e alcançou esse perdão e teve a sua vida de novo restaurada, né? É através do arrependimento. Amém? Arrependimento é diferente de remorso. Quem entende isso? Amém? Remorso, você, né, sente ali uma culpinha ali pelo aquilo que aconteceu, mas arrependimento, irmãos, é uma mudança de mente. Você muda, a sua mentalidade, ela muda em relação àquela atitude. Você muda de direção, você muda de caminho. Você está indo por um caminho errado e o arrependimento falou assim, não, esse caminho está errado, eu vou por esse caminho aqui que é o certo. Você mudou a sua mente. E quando há arrependimento, irmãos, você não volta a praticar as mesmas coisas. Porque a sua mente já está mudado em relação àquilo, né? Então, o arrependimento. Como que é o arrependimento? É preciso reconhecer que existe algo errado com o nosso caráter e com o nosso comportamento. Então, é preciso reconhecer que tem alguma coisa errada, né? E não ficar, né, com aquela dura cerviz, né? A palavra de Deus fala que o povo de Israel, ele tinha uma dura cerviz. Né? Ele não reconhecia os seus erros, não reconhecia aquilo que estava errado na sua vida. Então, é preciso reconhecer. Só que a dificuldade em reconhecer que existe esse problema acontece principalmente por dois motivos. Né? Tem uma dificuldade aí que tem para reconhecer e se arrepender. Se comparar com outras pessoas que cometem erros piores. Né? A pessoa, às vezes, em pecado, o que ela fala assim? Não, mas fulano tá fazendo também. Né? Fulano tá fazendo e tá fazendo pior do que eu ainda. Né? Tipo assim, fulano tá... Não, mas fulano tá errando e tá fazendo pior do que eu. Se comparando com o outro que tá errando. Irmãos, não podemos comparar a nossa vida com o erro. E as pessoas que culpam as outras por os seus erros. Né? Não, eu errei, mas foi por causa eu estou em pecado, mas a culpa é do fulano. É por causa do outro. Né? E isso não pode acontecer na nossa vida. Arrependimento é você reconhecer que tem alguma coisa errada na sua vida. Né? Quando você vai ao médico, por que você vai ao médico? Porque você sabe que tem alguma coisa errada com você. É uma dor de cabeça, é uma dor, você sentiu, você vai ao médico. Não é isso? Então, você tem que reconhecer. Então, não podemos comparar com outras pessoas. E a outra dificuldade é tentar enxergar a própria sujeira se olhando no escuro. Não tem como nós vermos a nossa sujeira no escuro. Não tem como nós vermos a nossa sujeira em trevas. Mas é preciso haver luz. Para a gente enxergar alguma coisa, tem que ter luz. Né? Se a gente apagar aquela luz ali, se eu pedir para apagar, vai ficar um breu aqui, ninguém vai enxergar nada. Mas na hora que ligar a luz, nós vamos voltar a enxergar todos claramente. Então, o que acontece? Não tem como nós reconhecermos os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, se não haver luz na nossa vida. E sabe quem é luz? Jesus. Ele é a luz na nossa vida. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes têm que se comparar às atitudes dele, não às atitudes das trevas.
Amém? Quando nós buscamos fazer as atitudes de Jesus, queremos fazer as atitudes deles, olhamos para a luz que é Ele, nós enxergamos aquilo que está errado em nós. Porque nós conseguimos enxergar que as nossas atitudes não estão legais. Amém? Então não tem como a gente enxergar os nossos erros sem Jesus e sem a luz da palavra dele na nossa vida. Por isso que nós temos que estar sempre nos alimentando da palavra, porque a palavra, né, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é como um espelho para nós, né? Nós olhamos a palavra e nós enxergamos aquilo que está errado em nós, aquilo que não está legal. Amém? Quem está entendendo? Aleluia. Então essa luz é Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo de comportamento, atitudes e pensamentos. Somente quando nós nos comparamos a Jesus Cristo é que passamos a entender a necessidade de sermos perdoados. Nós não temos condições de permanecer na luz sem nos incomodarmos com a nossa sujeira. Quando nós estamos na luz, quando nós nos revestimos de Cristo, não tem como nós continuarmos sujos, porque a gente não dá conta. A gente não dá conta de ficar sujo, a gente quer ser limpo, porque a gente está enxergando a nossa sujeira. Amém? Arrependimento é muito mais do que uma simples emoção ou tristeza. Davi, quando ele se arrependeu e quando ele confessou lá no Salmo 51, ele não estava com uma emoção, com um sentimento. Ele estava com uma verdadeira tristeza de arrependimento. Aí ele, né, lá no Salmo 51, conta como ele confessou o pecado dele ao Senhor. Né? Nós não temos arrependimento é uma mudança de mente, foi o que eu tinha falado, uma mudança de atitude, é seguir numa direção oposta à qual você estava seguindo. Amém? O arrependimento é uma decisão definitiva. Sem arrependimento não há perdão, não há cura e não há salvação. Amém? Então, sem o verdadeiro arrependimento, não tem como. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que ela pede perdão, né? E continua no erro. Ela pede perdão só para ter um alívio de consciência. Tem pessoas que elas pedem perdão a Deus só para o alívio da consciência. E isso não tem como a pessoa ser curada e ser liberta com um alívio de consciência. Ela é curada e é liberta quando ela verdadeiramente muda sua mente em relação ao erro que ela está cometendo. Aí ela muda de vida. Irmãos, quantas consequências o pecado traz sobre nós. O pecado, ele traz separação de nós com Deus. Ele traz morte espiritual. Ele traz muitas consequências. Se a gente for parar aqui para falar as consequências que o pecado tem na nossa vida, eu já passei por isso. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por essa situação de pecado e de ficar realmente com a vida toda distante daquilo que Deus tem para a sua vida por causa do pecado. E graças a Deus que o Senhor nos dá a oportunidade de confessar os nossos pecados e sermos libertos e curados todos os dias. E de voltar para o caminho e de voltar para o caminho certo. Davi ficou 1 ano nessa situação aí de distância de Deus. Mas aí quando ele resolveu confessar, ele voltou para o caminho certo. E sabe, irmãos, ele estava tão feliz... Ele estava tão feliz que ele falou assim: como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Aí ele estava tão feliz, sabe por quê? Que o caminho dele foi restaurado com o Senhor. Sabe por quê? Que eu sei, porque depois que ele falou que ele estava lá falando esse salmo, aí o Senhor foi e falou com ele. Ele pôde ouvir a voz do Senhor. Aí olha lá para você ver, lá no... Quer ver, ó? No 8. Olha lá para você ver. O que o Senhor fala com ele, a gente já leu, mas eu vou ler de novo, para você ver que quando a pessoa ela confessa o pecado ao Senhor, quando ela muda de mente, ela consegue ouvir ao Senhor. Irmãos, a pessoa em pecado ela tem dificuldade de ouvir ao Senhor.
porque ela tá ali com a culpa, com a consciência pesada, aquela culpa, aquela coisa toda, e ela tem dificuldade de ouvir ao Senhor. Mas quando nós confessamos ao Senhor o nosso pecado, quando nós voltamos para o caminho, nós conseguimos ouvir ao Senhor. Olha o que o Senhor fala, é como se o Senhor falou assim: não, Davi, você confessou o seu pecado, você se arrependeu, e agora olha o que vai acontecer com você. O que eu vou fazer com você? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém? Passa aí. O 9. Travou? Não seja como o cavalo, ele falando com ele, né? Não seja como o cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Pode passar. Isso tudo, Deus falando com ele no Salmo 32. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Amém? Pode passar. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Pode ir. É o último, né? Amém. Então, o que acontece? Depois que Davi confessou ao Senhor, ele deu esse testemunho. Ele falou assim: meu Deus. É como se ele tivesse falado assim: por que eu fiquei sofrendo tanto tempo escondendo o meu pecado? Sendo que Deus já sabia que eu tinha pecado, eu tinha que reconhecer o meu erro, me arrepender e voltar para o Senhor, confessar com o Senhor. Como é feliz aquele que o Senhor perdoa. Como é feliz aquele que confessa os seus pecados ao Senhor e é curado, é liberto e volta no seu caminho correto, daquilo que o Senhor tem para ele. Como é feliz aquele a quem o Senhor perdoa. Irmãos, Deus, ele restaura o bem-estar daquele que estava em pecado, né? Porque o pecado, ele traz mal-estar. O pecado, ele traz uma vida totalmente detonada. Só da gente colocar um muro entre a gente e Deus, isso daí já traz um mal-estar na nossa vida. Ainda mais a gente que está acostumado a ter intimidade com o Senhor, a ter uma vida de retidão com o Senhor, né? Então, esse muro, quando você confessa ao Senhor o seu pecado, e a palavra de Deus fala assim: se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Amém? Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E todo muro, ele é quebrado. E a pessoa volta ao bem-estar, né, o bem-estar, ele é restaurado, volta para o caminho, consegue ouvir o Senhor de novo e ir embora para o caminho daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Amém? Diante de tanta experiência e sabedoria do salmista, né, que isso aqui é um testemunho, viu, irmãos, que ele contou. Ele contou um testemunho daquilo que ele passou, de como ele sofreu de ter os seus pecados perdoados, e ele está sendo grato. Né? O pastor começou, igual eu tinha falado, começou domingo falando sobre gratidão. E a maior gratidão, irmãos, que eu vejo, eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter perdoado os meus pecados e continuar perdoando os meus pecados. Amém? A gente tem que agradecer. A gente tem que ser grato a Deus. E aí, o que acontece? Sabe o que acontece também? Deus, ele restaura a alegria na vida daquele. Não tem como ser alegre, pastor, uma pessoa que vive uma vida de pecado. A pessoa não é alegre, ela não é feliz. Amém? E é isso que Davi estava falando, falou assim: como é feliz aquele que o Senhor perdoou. Ele está falando assim aqui: eu estou muito feliz. Eu estou muito grato porque Deus, Ele perdoou o meu pecado. E Ele perdoou o meu pecado e eu sou muito feliz por isso. Irmãos, temos que ser gratos. Temos que ser gratos porque Jesus não morreu naquela cruz, não sofreu para que a gente ficasse escravizado pelo pecado. Não, Ele nos deu condições de viver uma vida reta nessa terra. Amém? E Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele perdoou os nossos pecados
E Ele continua nos perdoando quando a gente confessa Ele nos perdoa e Ele é como que se Ele zerasse a conta. Zerou a conta, já não me lembro mais daquilo que você fez. Amém? Isso é motivo, irmãos, de ser pessoas muito felizes. Amém? Isso é felicidade. Isso é gratidão. A gente tem que ser grato por isso. Amém? Diante de tanta experiência e sabedoria do salmista e de tanto favor e misericórdia do Senhor, chega a ser uma grande tolice sofrer os anos de reter os danos, de reter a confissão de pecados, de permanecer no mal. Diante de um testemunho desse, diante de que o Senhor está falando com a gente, que a gente precisa confessar para que a gente volte ao caminho, para que a gente seja feliz, para que a gente seja restaurado, chega a ser uma tolice nossa esconder os nossos pecados. Esconder não, né? Tentar esconder, porque Deus ele já viu tudo, né? Então, a gente é só se for uma pessoa tola para poder tentar esconder de Deus e ficar sofrendo. Davi falou, eu sofri. Meus ossos parece que estavam virando pó. De tanto que eu estava sofrendo. Por quê? Eu estava escondendo os meus pecados do Senhor. Aí chega a ser uma tolice. É grande insensatez sofrer as perdas dessa condição, enquanto se deixa de lado a restauração plena que há no perdão que Deus concede aos seus. Não há razão para o cristão passar por isso, sem voltar atrás, para os braços do Senhor. Irmãos, não tem motivo para a gente ficar sofrendo com pecado, sem confessar ao Senhor e voltar a uma vida de bem-estar. Amém? Não tem motivo. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos chegar por causa do sangue de Jesus, nós temos autoridade e nós podemos chegar diante do Senhor a qualquer momento. E nós podemos confessar aquilo que está, dentro de nós. Amém? Se um personagem fictício, que foi aquele que eu contei a história, de um livro, muda o rumo da sua vida ao ter figuradamente sua alma comprada para o bem, quanto mais os servos de Deus que foram em realidade comprados por Cristo a custo do seu sangue. Irmãos, se o perdão que uma pessoa, igual aquele bispo, deu o perdão, aquele ex-condenado lá, mudou a vida dele, imagina nós, que o que Jesus fez por nós, irmãos, tem que mudar a nossa vida. Tem que mudar a nossa vida verdadeiramente, porque é algo real, amém? O sangue de Jesus é algo real, amém, irmãos? É real, glória a Deus. Deixa eu voltar. Que a nossa luta seja contra o pecado e contra a dureza do coração que teima em não se arrepender. Que o nosso prêmio seja o perdão, a restauração e a comunhão com aquele que nos ama de um modo incomparável. Amém? Que a nossa luta, irmão, seja com o pecado. Que a nossa luta não seja contra o irmão, não, que a nossa luta seja contra o pecado na nossa vida. Não temos que aceitar, não temos que viver prisioneiros dele, temos que confessar que o Senhor tem perdão para nós, amém? Tem restauração para as nossas vidas, tem cura, amém? E que a nossa motivação para prosseguir seja o sacrifício e o exemplo do nosso Santo Mestre a quem servimos. Amém? Que a nossa vida, irmãos, não vamos deixar que o pecado nos escravize. Vamos fazer que nem Davi aqui. Davi, ele contou esse testemunho para que eu e você não caímos na tolice de ficar tentando esconder nosso pecado de Deus. E ele quis dizer aqui, te dou um conselho, confessa logo o seu pecado e seja restaurado. Amém? Volte para o caminho do Senhor, seja aquilo que o Senhor quer que você seja, uma pessoa vitoriosa. Porque a pessoa que ela vive na prática do pecado, vive distante de Deus, ela é uma pessoa derrotada. Infelizmente, porque ela não consegue, se aproximar de Deus, ela não consegue ter comunhão, os relacionamentos também, entre
pessoas são quebradas, tudo, né, quando a gente fica distante de Deus, tudo dá errado, irmãos. Amém? Então, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você nesta noite, que nós possamos aprender com isso e sair, e com todas as vezes que nós pecarmos contra o Senhor, quando nós rebelarmos contra o Senhor, quando nós entristecemos ao Senhor, que nós possamos abrir a nossa boca e confessar ao Senhor para que a gente seja curado, amém? E que nós sejamos muito felizes porque Deus tem perdão para nós. E sejamos muito gratos porque não devemos nada. Não devemos nada quando nós confessamos ao Senhor os nossos erros, amém? A nossa dívida já foi paga, amém? Você imagina você dever a alguém um valor muito grande, a Bíblia fala disso, e na hora que você falar, viver ali, você já teve dívida, irmãos? Como que é ruim, não é? Não é? Nem dorme à noite, porque você tem que pagar aquilo, é uma dívida que você está devendo. E você imagina, você está ali, né, desesperado com aquela dívida, e a pessoa que você está devendo, você fala assim, não, está perdoado, não precisa me pagar 1 centavo. Irmãos, você não ficaria feliz? Quem ficaria feliz? Não precisa me pagar não. Está perdoado, você não me deve nada. Você imagina, você fica feliz com uma dívida que você teria que pagar em dinheiro e foi perdoado. Agora imagine o quanto você tem que ficar feliz com uma dívida que você não teria nunca condições de pagar, que é a dívida do pecado na nossa vida. E Jesus foi lá e pagou com seu sangue, para mim e para você. Você não deve mais nada, amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E isso, fala que isso não é motivo de glorificar, motivo de ser grato a Deus, amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé no nosso lugar. Vamos